Bom dia, crianças. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós teremos mais uma aula de ciências e de língua portuguesa. Então, pegue seu caderno de atividades. Agora acabou a revista Coquetel. Pegue seu lápis e borracha na mão e vamos começar. A nossa aula de hoje é a aula 18. Então, você coloca a data aqui e temos a matéria Ciências e Língua Portuguesa. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre esses companheiros que nós temos aqui nesse mundo, que são os animais. Os animais eles podem ser divididos de várias formas que nós vamos descobrir hoje. E por que eles são divididos? Por causa para estudar melhor o comportamento deles e as formas também que eles podem nos ajudar e a importância também de cada um desses animais para o meio ambiente e para a vida do nosso planeta, tá bom? Então, animais e suas características. O que é características? É o que cada ser tem. Digamos, eu tenho cabelo grande ou pequeno, tenho cabelo curto, uso óculos, então essas são algumas características que eu tenho. Assim, cada um dos animais eles têm características diferentes uns dos outros. No nosso texto, lembrando que eu vou fazer a leitura, mas você tem que fazer a leitura aí também na sua casa, para você aprender um pouquinho mais. Então, na natureza existe uma variedade de animais. Quando a gente olha algum desenho, filmes, nós vemos que não existe só um tipo de animal por aí. Existe uma infinidade de tipos de animais. Há animais grandes, tem animal pequeno. Vou colocar um animal aqui em cima para a gente ver um dos maiores que existe no nosso planeta. Então, olha só essa baleia imensa dando um salto. Então, este é só um exemplo dos muitos animais que existem aqui no nosso planeta, do nosso Deus. Então, eles estão aí vivendo. Então, animais grandes, animais pequenos, tem animal com pelos, animal com pena. Você pode me dizer um animal com pena, que tem peninha no corpo dele? Se você falou galinha, passarinho, você acertou. Há outros animais que voam, animais que rastejam. Que animal rasteja, que é perigoso? A gente vai falar sobre eles também. Os animais podem ser classificados segundo as características que possuem e o meio em que vive. Então, o animal pode ser classificado pela característica que ele tem, se tem pelo ou pena, ou pelo ambiente que ele vive, tá bom? Primeiro, o ambiente terrestre. Tem animais que vivem aqui sobre a Terra. Lembra que nós estudamos um tempo atrás sobre a importância do solo? Os animais também vivem sobre este solo. Então, eles vivem na Terra, andam e possuem patas. Geralmente são assim os animais que vivem sobre a Terra. Tem animais que vivem no ambiente aquático, que vivem na água, nadam, pois possuem nadadeiras. E tem também no ambiente aéreo, vive voando, voam, pois possuem asas e suas características. A gente pode dividir também pela característica que eles têm. A gente viu esses três aqui que são de acordo com os ambientes: terrestre, aquático e o aéreo. E dá para separar também os animais pelas características que ele tem. Repetindo, pode ser pelo meio que eles vivem, ou seja, terrestre, aquático ou aéreo, ou então pelas características que ele tem, que a gente já vai ver quais são. Tem, a baleia está aqui em cima, a gente já vai ver outros de outras espécies aí e o que eles têm de parecido. Quais são essas características? Alguns animais são mamíferos, eu não sei se você já viu essa palavra. Outros são aves, peixes, répteis, insetos e anfíbios. Você conhece cada um? A gente vai ver hoje. Começando no número 1, mamíferos. Eu vou tirar aqui a baleia e vai entrar outro animal. Temos um pequeno macaquinho e a sua mamãe, tá bom? Os macacos, eles são mamíferos. O que significa que é um mamífero? Geralmente, os mamíferos têm um corpo coberto de pelo, mas nem sempre. Nasce do útero da mãe, ou seja, da barriguinha. Quando são pequenos, eles se alimentam do leite materno ou do leite da mãe. A maior parte anda, mas tem mamíferos que nadam e outros que voam, como o morcego. Então, o que são os animais mamíferos? São animais que geralmente têm pelos e eles mamam. Todo animal que mama é um mamífero. A gente vê um macaquinho aí, é um mamífero. Os seres humanos são mamíferos, nós somos mamíferos também. Mas mamíferos só dá na Terra? Não, existem mamíferos que vivem dentro da água também, que eu vou mostrar para vocês já já aqui em cima de mim. Isso, você conhece este animal que está aqui em cima, já foi no bosque? Esse é o peixe-boi. Ele, apesar de ter esse nome peixe-boi, ele é um mamífero, é um animal aquático que quando ele é criança ele mama. Olha só, você sabia que o peixe-boi ele mama? Assim também como as baleias. E tem outro animal também que mama, mas não parece.
está falando aqui que é um morcego. O morcego não é um passarinho, não é um pássaro. Ele é um mamífero, justamente. Ele não tem penas, ele tem pelos. E quando ele é bebezinho, ele mama. Então, morcego, peixe-boa, baleia, macaco, os seres humanos, todos fazem parte dessa grande família que são dos mamíferos, animais que mamam quando são crianças. Crianças não, quando são filhotinhos. 2. Os répteis. Já ouviu falar do réptil? A gente já vai ver. Sai peixe-boi. A gente vai trazer um réptil agora. Isso, olha só essa cobra aqui, perigosa. Ao mesmo tempo que ela tem uma cor bonita, né? Ela é um perigo. Os répteis geralmente têm um corpo coberto por escamas. Então, se você olhar esse corpinho da cobra aí, você vai ver que o corpo dela é cheio de escamas. O mamífero tem escama? Não. Os répteis nascem de ovos. Mas será que é só os répteis que nascem de ovos? Não. Mas é uma das características. Tem um corpo coberto de escama, nascem de ovos. Alguns répteis rastejam pelo solo. Que réptil rasteja pelo solo? As cobras. Outros andam. Que outro réptil que anda? Pode ser o calango, que a gente diz aqui na nossa região, lagarto que fica na parede. Outros andam e nadam. Então tem répteis de tudo que é jeito. Mas a característica desse aí, geralmente tem um corpo coberto por escamas e eles nascem de ovos. E podem andar, nadar. Então tudo isso ele pode fazer. Só não vão voar. Agora a gente vai para outra característica dos animais. Sai a cobra e vai vir outro. Isso, temos um querido peixe. Os peixes também eles têm um corpo coberto de escama, mas tem uma diferença aqui dos répteis. Os peixes vivem e respiram dentro da água, diferente dos répteis. Eles nascem de ovos e têm um corpo coberto de escamas para nadar e possuem barbatanas. Então a gente vê que barbatanas são os bracinhos e as perninhas dele, digamos assim. Tem algumas características que parecem com dos répteis, mas fica só parecido. Eles são diferentes no jeito que eles vivem e tudo mais. Tá bom? Então esses são os peixes que têm o corpo coberto por escamas, vivem dentro da água e possuem barbatanas. E eles têm a capacidade também de tirar o oxigênio de dentro da água, coisa que outros animais não podem fazer. Então esses são os peixes. Agora a gente vai tirar o peixe e vir outro tipo. Olha só que tucano bonito. Vamos falar sobre as aves. As aves são importantes para a manutenção do meio ambiente. Vocês já viram um tucano desse por aí? Nas regiões aqui da nossa cidade onde tem pés de açaí, os tucanos ficam comendo e é interessante. Quando eles comem, pega a sementinha de alguma fruta ou do açaí mesmo e leva para outro lugar. E lá onde a semente cair, ela vai nascer. Então, é importante as aves para a manutenção do meio ambiente, que elas comem uma fruta aqui, voam para outro local e jogam a sementinha. Então, elas vão fazendo vão semeando plantas aí, pezinhos de plantas em vários locais. Então as aves ela tem um corpo coberto do quê? De penas. O réptil, o peixe tem escamas, mas as aves têm um corpo coberto de penas. Também nascem de ovos e quase todas as aves voam. Tem alguma ave que não voa? Você conhece? Consegue me dizer? Tem a ave, o avestruz, a ema, e tem um mais conhecido da gente, eu acho que é a galinha. Ela não pode voar, ela só voa um pouquinho, mas ela não consegue subir e ficar no céu se sustentando. Mas a maioria das aves elas têm a capacidade de voar. A semelhança do tucano aqui em cima. Então o tucano vai sair e vai vir outro ser vivo aqui do nosso planeta, que são os insetos. Os insetos têm duas antenas e 6 patas. Bora ver se é verdade, ó. Tem 2 antenas, 1, 2 e 6 patas. 1, 2, 3. Aí do outro lado tá as outras 3. No total de 6. Então, os insetos têm antenas e 6 patas. Alguns insetos têm 2 asas. A joaninha ela tem asas, como a mosca. E outro tem 4 asas, como a mariposa ou borboleta. E todos eles nascem de ovos. Então esses são os insetos. Que, repetindo, os insetos têm 2 antenas, 6 patas. Alguns insetos têm 2 asas, como a mosca, e outros têm 4 asas, como a mariposa. Aí está falando bem que é a borboleta. E eles nascem como? Da barriguinha da mãe? Não, eles nascem de ovos. Essa joaninha que está aí na folha, ela poderia muito bem estar colocando os ovinhos dela. Ela ia para outro lugar e os ovinhos iam nascer por conta própria, digamos assim.
Então, esses são os insetos. Então, a gente vai tirar a joaninha agora. Sai, joaninha. E vai ver os últimos animais que nós vamos estudar hoje. E vem para cá. Olha só essa perereca. Os anfíbios têm a pele nua e úmida, ou seja, na pele não tem escama, não tem pelo, é só a pele mesmo dela e ela é meia, digamos, molhadinha, ou seja, é úmida. Os anfíbios, eles vivem na terra e na água e eles nascem também de ovos. Então, a maioria dos seres vivos aqui, eles nascem de ovos. Assim, então, a gente tem aqui esse anfíbio que é a perereca ou o sapinho, eles são anfíbios. Com certeza você já deve ter visto por aí. Então, eles fazem uma coisa muito importante também, porque eles comem muitos insetos que podem fazer mal para os seres humanos. Eles controlam a quantidade de insetos. Se alguém matar um sapo, alguma coisa assim, pode estar prejudicando o meio ambiente como um todo. Então, se você puder deixar o bicho lá, deixa ele seguir a vida dele para ele ir embora, que não vai lhe fazer mal nenhum, tá bom? Então, a gente vai para as nossas atividades agora, que vai falar sobre os tipos, as características dos animais. Primeira e única atividade de hoje. Classifique os animais em mamíferos, anfíbios, aves, répteis e peixes. Você não irá colocar o nome dos animais. Você vai escrever se eles são anfíbios, aves, répteis e os animais. A gente tem uma baleia. A baleia, o que será que ela é? Já pensou? Você vai escrever aí. Será que ela mama? Será que ela tem escama? Será que ela voa? Você vai ver. E o morcego? Ele é mamífero, anfíbio, ave, réptil ou é um peixe? Então você vai colocar. Temos a baleia, o morcego, a cobra, o papagaio, o peixe e o sapo. Então você vai escrever aí o que ele é. E lembrando, não é para escrever um nome, é para dizer de que tipo de animal ele faz parte, tá bom? Então esta foi a nossa aula de hoje. Lembrando que nós não vamos estudar mais a nossa revista Coquetel porque ela já se encerrou. Mas você que terminou, guarde ela que quando nós retornarmos para a nossa aula eu vou pegar para a gente fazer a correção. Então fique com Deus e até a próxima aula.